anos. Jesus chama todos os discípulos, né, os 12, para uma conversinha. Vamos conversar aqui que agora vai ter uma nova direção, para que o plano do Pai dê continuidade. Eu vou falar para vocês que eu vou sair de cena, né? E aí Jesus começa a conversar com os discípulos sobre essa nova direção, um novo caminho. E aí isso está lá em João 13, de 33 a 38, que fala assim: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, como é que a gente sabe quem é discípulo? Quem ama um ao outro. Se vocês se amarem uns aos outros. Então, Deus deixou um mandamento. Aí, qual é a resposta de Pedro? O que ele ficou preocupado? Pedro disse, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus deu um mandamento, estava falando que era uma coisa importante. Mandamento é uma ordem, né? Mas Pedro estava preocupado para onde que Jesus estava indo. Ele nem prestou atenção no mandamento e já queria saber, vai para onde? Para onde você vai? Essa era a preocupação dele. Ele falou, para onde você vai? Aí Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro era aquele cara impulsivo, né? Depois de 3 anos ele continuava impulsivo. Ele já falava o que estava pensando. Na cabeça de Pedro, ele achava que amava de fato. Ele caminhava com Jesus, andava o tempo todo com ele, então, para ele amava de fato Jesus e era possível fazer qualquer coisa por Jesus. Mas Jesus sabia, ele conhecia o coração de Pedro e sabia que ele ainda não estava pronto para o que Jesus tinha chamado. Nesse momento, ele ainda não tinha entendido o que era ser pescador de homens, o que Deus tinha chamado, o vocacionado para ser. Porque quando Deus nos chama, se Deus nos chamou, é uma vocação universal, ser pescador de homens, né? É o ID. Então, mas até esse momento, Pedro ainda não tinha entendido isso, ainda não tinha entendido aquele mandamento que Jesus explicou para ele lá naquele momento. Ele esqueceu, ele estava preocupado só onde que Jesus ia, né? Não prestou atenção no mandamento. E aí Jesus falou, o galo vai cantar. E, de vez em quando, o galo canta para mim também. Esse cantar do galo é um momento em que Deus nos confronta, né? Momento em que Deus fala assim, você está achando que você já está aprovado nesse requisito? Tá, não. E aí a gente passa por uma prova, uma aprovação, e aí falha de novo no mesmo requisito. Bem, reprovado, né? É a hora que o galo canta. O galo canta, tenho certeza que o galo canta para todos nós que estamos aqui, porque nós ainda não somos 100% aprovados por Deus, isso só vai acontecer quando a gente encontrar com Cristo, né? Então, o galo cantou e ele negou a Jesus por 3 vezes, como Jesus havia previsto, né? E isso mostrou que ele ainda não estava pronto, muitas coisas ainda precisavam acontecer na vida de Pedro, assim também como em nossas vidas, né? Esse caminhar. E aí acontece, Jesus morre,
ressuscita. E quando Jesus tem um encontro novamente com os discípulos após ressuscitar, ele chama de novo a Pedro no canto para continuar aquela conversa, que não terminamos ontem, né? E chama Pedro e questiona Pedro lá em João 21, de 15 a 17. Ele fala assim: depois de comerem, né? Então, Jesus havia morrido. Olha que interessante. Ele morreu e ressuscitou. Então, ele não era um espírito, porque falou assim, depois de comerem. Então, Jesus estava comendo. Então, ele estava ressurreto. Ele estava vivo de fato, né? Então, depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: então apacenta as minhas ovelhas. E novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Então Jesus estava querendo ensinar mais uma vez a Pedro que não adianta dizer eu te amo, tem que cuidar. Se a gente não está cuidando, se a gente não está apacentando uns aos outros, é porque está faltando amor a Deus, né? E às vezes a gente pensa que cuidar é apenas dar um alimento, ajudar financeiramente. Isso é muito importante. Mas cuidar requer uma coisa mais difícil, que é a gente doar o nosso tempo. Às vezes é mais fácil a gente pegar um dinheirinho, comprar um quilo de farinha e dar, né? Mas doar o nosso tempo para apacentar, para cuidar, requer dedicação e requer aprendizado. Às vezes a gente ignora muito o aprender a palavra, a estudar a palavra. Mas se a gente quer alimentar alguém, a gente tem que saber fazer comida. Como é que a gente vai preparar uma comida e dar para o outro se a gente não sabe preparar a comida, né? Então, se a gente é chamado para apacentar, porque isso não é uma vocação apenas do pastor, não, né? Porque Pedro, lá em 1 Pedro, se eu não me engano, 2,9, ele fala que nós somos nação santa, sacerdote real. Então, isso é um mandamento para todos, é uma vocação para todos de apacentar, de cuidar um dos outros. Mas para cuidar, a gente precisa aprender na palavra, o que a palavra diz, né? E a gente é muito comum ver as pessoas lendo a Bíblia assim, hoje eu vou ler um capítulo aqui, aí amanhã leio outro capítulo de outro livro, leio um versículo, né? E acham que está fluindo, está crescendo. Mas imagina, você pega um livro e lê um pedaço de um capítulo lá do meio. Você vai entender o todo? Você vai entender o significado que o autor quis dar àquilo? Por isso é importante estudar a palavra, você entender a fé que professa, né? A gente precisa conhecer profundamente a fé que nós professamos, porque senão a gente vive muito das coisas prontas. Como o Sérgio estava falando, antigamente você apenas usava aquilo que estava nas suas mãos, naquele círculo fechado. Hoje em dia tem milhares de informações e muita bobagem são ditas, muitas bobagens, e muita gente crente de 20, 30 anos acreditando nas bobagens. Por quê? Porque não vai na fonte. Não busca conhecer Deus a partir da palavra. Então, se a gente é vocacionado a cuidar, se a gente ama a Deus, a gente precisa apacentar,
a gente precisa conhecer Deus a partir da palavra dele, o que a palavra dele diz. E isso é para todos, né? A gente sabe ler, escrever, pode ir raciocinar. Deus nos deu a capacidade de raciocínio, de pensar, de examinar. É para a gente buscar o conhecimento e entendimento a partir da palavra dele, né? Então, por isso que Deus nos capacitou com raciocínio, para a gente ler e refletir. E não só consumir coisas prontas, que às vezes estão totalmente fora de contextos. Tem mensagens que, já ouvi mensagens que pessoas criam alegorias parte de um texto que totalmente fora do contexto. Mas se você não conhece, você vai acreditar, você vai achar, puxa, que bonito, realmente é bonito. Era assim, fantástica a pregação. Mas estava totalmente fora de contexto, não tinha nada a ver com o que estava sendo colocado, que foi colocado pelo autor, né? Então, por isso que é muito importante conhecer a palavra. E isso é um mandamento, porque a gente precisa amar a Deus. E como que a gente vai amar a Deus sem apacentar? Para apacentar, a gente precisa conhecer a palavra, né? E aí, Pedro ainda não estava pronto, ainda estava no processo, né? Nesse processo de conversão e transformação. Deus fala para ele, Jesus fala para eles assim, fica em Jerusalém, né? Fica em Jerusalém até o cumprimento da promessa. E qual era o cumprimento da promessa? Que o Espírito Santo iria descer, né? E encheria a todos. Essa era a promessa de Deus, né? Então, até que se cumprisse a promessa, eles ficaram em Jerusalém. E nesse dia, né, porque Jesus já tinha avisado a eles, falado que ele ia para o Pai e que deixaria o Espírito Santo, que viria o Consolador e que ele faria lembrar tudo aquilo que Jesus tinha ensinado a eles. E assim aconteceu. No dia de Pentecostes, vem o Espírito Santo e os enche. E eles cheios do Espírito Santo. E aí Pedro começa a pregar. E aí, pela primeira vez, aquele homem bronco, grosso, analfabeto, prega de forma eloquente. Você se acha pouco? Você se acha que não tem capacidade? Você tem Deus dentro de você. Nós temos Deus dentro de nós. Então, tudo o que é necessário, Deus já colocou em cada um de vocês. Em cada um de nós, né? Então, assim, cada um no seu jeito, na sua forma, Deus usa. Porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós. E é ele que faz, não somos nós. Não é a nossa intelectualidade, não é a nossa capacidade, a nossa eloquência que faz, não. É o Espírito Santo dentro de nós. No momento em que a gente diz, eis-me aqui, usa-me, Senhor. E nesse dia, né, Pedro prega, e é lá em Atos, queria ler Atos 2, 41 e 42, relata isso e fala assim: e os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, são 4 elementos fundamentais para esse nosso desenvolvimento da nossa identidade em Cristo, nesse processo que a gente passa. Ensino, né, que é aprendizado, a comunhão, né, tem muita gente aí dizendo que já não precisa mais congregar, mas a comunhão, o partir do pão é o que nós fazemos, né, e estamos sempre buscando ajudar uns aos outros, e as orações. Então, a vida do cristão precisa ser baseada nisso. O ensino e a aprendizagem, né? Eu aprendo com Andressa, eu aprendo com Sônia, aprendo com Miguel, né? Assim como ensino também. Então, é troca. É essa troca que precisa existir. Mas para que exista troca, todos precisam buscar conhecimento, né?
E essa comunhão, que também não pode faltar, o partir do pão e a oração, são 4 elementos importantíssimos para que a gente possa crescer e se desenvolver em Cristo como a igreja do Senhor, né? Se a gente olhando, pegando assim essa caminhada de Pedro, né? E Pedro foi um apóstolo, o principal apóstolo, né? Ele era o líder dos apóstolos. Se a gente olha para trás, quem era Pedro? Ninguém o conhecia. Então, às vezes a gente se acha tão pequeno. Ah, não, deixa aquele lá fazer, porque aí ele já faz, né? Então, eu vou ficar aqui no meu cantinho, porque eu não tenho capacidade. Se Deus te chamou, se você é um The Chosen, Deus é, né? Ele te chamou, você é um escolhido. Então, é caminhar, é continuar crescendo. A gente precisa crescer e se desenvolver em Cristo, né? E esse processo não depende apenas de nós também. Nós precisamos nos conhecer, saber quem somos, né? Gostar de nós mesmos, porque às vezes a gente não gosta do que vê no espelho, não gosta das nossas atitudes, a gente vê no outro o que a gente queria ser e tenta imitar, né? Mas Deus já colocou em nós, em cada um de nós, tudo que é suficiente. Então, a gente não precisa imitar o outro. Como nós somos, Deus pode nos usar profundamente. Mas Ele quer, e Ele quer usar. É desejo de Deus usar cada um de nós. Mas a escolha é nossa. A gente escolhe se deixar usado, querer mergulhar nos estudos, em conhecer Deus, querer saber mais, né? Não ficar no rasinho, eu já sei o suficiente. Nossa, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei. Quando eu comecei a fazer a faculdade de teologia, as pessoas vieram me perguntar: por que você vai fazer faculdade de teologia? Você quer ser pastora? Eu falei: não, eu quero apenas conhecer mais, né? E aí eu procurei uma entidade que fosse interdenominacional, porque eu não queria apenas conhecer uma teologia. Eu gostaria de conhecer o que tem por aí, né? Então, assim, a gente precisa ter essa sede de conhecer quem é Deus. A gente não consegue conhecer e saber quem é Deus 100%, porque nós somos humanos e Ele é divino, né? Mas a gente tem que prosseguir no caminho de conhecer a Deus. E nesse processo, né, uns andam mais devagar, outros vão mais rápido, cada um no seu tempo. Mas a gente precisa caminhar. Eu lembro sempre do Denis fala que ele tinha um professor que um aluno falou assim: mas desde que eu me converti, nada mudou na minha vida, continua tudo igual, já tem 20 anos que eu me converti. Aí o professor respondeu para ele assim: você repetiu 20 anos, repetiu de ano 20 anos. Se nada mudou, né? Se a nossa vida não muda, se a gente não muda a nossa visão, se a gente não quebra paradigmas, é sinal de que a gente não está se convertendo. É sinal de que a gente não está crescendo. Crescer é mudar. E mudança dói. Mudar dói. Mudar não é confortável, né? Não é muito fácil mudar. Mas à medida que a gente avança e cresce e passa por essas mudanças, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, né? Hoje nós já temos o Espírito Santo. Cabe a nós dizer sim para Ele, né? E por mais que a gente continue nessa busca a nos conhecer a nós mesmos, mas a gente precisa nos conhecer para poder melhor agir, é o Espírito Santo, que age através de nós. Ele é que sonda os nossos corações. E, para terminar, eu gostaria de deixar um salmo de Davi, que é um salmo 139, que nessa oração de Davi ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece
o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Que a gente possa meditar nessa oração e saber que não estamos prontos ainda. Nós estamos num processo até que Jesus volte, mas que a gente não fica repetindo de ano, que a gente possa crescer, né? Crescer no ensino, crescer na comunhão, no partir do pão, né? E na oração. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e que a gente possa crescer cada dia mais em Cristo Jesus. Amém.